Hi guys, what's up? Titio Alan tá falando aqui com vocês. Bom dia, good morning, boa tarde, good afternoon, boa noite, good evening. Enfim, não importa o horário que vocês estejam vendo esse vídeo, o que importa é que vocês estejam plugados, né, a essa nova realidade de aulas que nós teremos aí por algum período de tempo, né? Ficar na torcida para que tudo corra como nós queremos que corra, para que logo nós voltamos a ter as nossas aulas presenciais. Mas por enquanto o que nós temos é isso daqui, certo? A gente vai ter uma aula hoje sobre verb tense. Na realidade é uma revisãozinha, né? Essas aulas iniciais que nós vamos fazer são só aulas de revisões, mas aí eu acredito que depois da terceira, quarta aula a gente já adentra em conteúdos novos, certo? Mas eu vou postar um vídeo para vocês explicando como é que nós vamos proceder com essas videoaulas. Outra coisinha, eu optei por não expor minha imagem nessas videoaulas por um único e simples motivo. A minha webcam não está funcionando, certo? Eu vou tentar reparar isso daí para a gente poder ter um contato visual. Mas não se preocupe não que essa primeira videoaula eu vou tentar ser o mais conciso possível para que ela não dure muito tempo, no máximo estourando aí uns 15 minutinhos. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Antes de mais alguma coisa, certo? Eu queria dizer para vocês que as páginas do nosso material que dizem respeito a esses conteúdos são as páginas 13, 110 e 111, porque nelas nós temos esses conteúdos dos verb tense, né? Na realidade, os verb tense, boa parte deles acaba sendo uma revisão. Por quê? Porque já foi estudado por nós em séries anteriores, né? Então a gente vai aqui meio que fazer somente essa revisãozinha básica, ok? Então assim, quando acabar aqui eu vou tentar colocar o nosso material, né, na sua versão digital, para eu poder indicar aqui as páginas e algumas atividades que são interessantes. Mas de antemão, pessoal, nós vamos ter também aulas só voltadas para resoluções e correções de atividades. Combinado? Então vamos começar, sem mais delongas. Então olha só, os verb tenses que a gente tem aí para dar uma revisada são esses aqui. São 6 tempos verbais, conforme vocês puderam perceber no nosso material. Dentre eles, nós temos o present simple versus o present continuous, né? Notem o seguinte, esses dois tempos verbais são os tempos verbais que nós vamos revisar hoje, certo? Note que isso é uma aula de revisão, então assim, não vai ter nenhum aprofundamento, só os principais tópicos desses conteúdos, o básico do básico, certo? E assim, se você não conseguir acompanhar esse básico do básico, você pode falar comigo pelo WhatsApp. Ah, professor, daí eu não tenho o seu contato de WhatsApp. Veja aí com alguns alunos do grupo de vocês aí, porque possivelmente um ou outro talvez deva ter. E olhe lá se eu não já tiver inserido no seu grupo aí, certo? Mas esse canal está aberto para vocês falarem comigo à vontade sobre os conteúdos. Vale lembrar que é sobre conteúdo, certo, pessoal? Esse meu contato ele é um contato profissional. Então, assim, videozinho de coisas que não tem nada a ver com a nossa realidade, que é a língua inglesa, certo, pessoal? Vamos evitar, ok? Conto aí com essa boa vontade de vocês, com esse compromisso de vocês, para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Então, hoje a gente vai trabalhar o Present Simple versus Present Continuous. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar o Past Simple versus o Past Continuous. E em uma terceira aula, a gente vai concluir essa nossa revisão, que é o Future Simple versus o Future with Going to, certo? Ah, professor, eu entendi a sua cadência aí. Você está trabalhando só tempos no presente, depois tempos no passado e por último tempos no futuro. Isso mesmo, isso aí é uma aula digna de um aluno do 9º ano, né? Que a gente está partindo do pressuposto de que todos vocês já viram esses conteúdos. Professor, eu não vi esse conteúdo porque daí eu não estudei no Ícaro no ano passado. Pois bem, a coisa boa é que isso aqui é uma revisão, né? E para quem não viu, é um tópico novo. Então, vamos aproveitar de todas as formas possíveis. Mas, mais uma vez, eu reitero. Contem com o apoio do material de vocês também. Certo? Combinado? Então, a gente tem aqui um próximo slide, certo? Que indica bem direitinho o nosso trabalho hoje. Simple Present, né? No bom português, presente simples.
present continuous. No bom português, presente contínuos, né? Diferença de um para o outro. Galera, basicamente é o seguinte. Simple present são rotinas, são ações habituais. Present continuous são ações imediatas. Como assim ações imediatas? Ações que estão acontecendo no momento em que a gente está falando da ação, certo? Então, olha aqui, se vocês forem olhar aqui para baixo, um pouquinho mais embaixo aqui, ó, vocês têm, ó, no Simple Present, né, você vai ter o subject, que é o sujeito, seguido do verbo. Quando você coloca esse verbo, preciso lembrar para vocês que esse verbo aqui, olha só, ele tem que ser conjugado de maneira direta. Conjugar de maneira direta, pessoal, é simplesmente você pegar o verbo do jeito que ele está e não colocar nada, né? Então, ele está sendo conjugado de maneira direta, né? É como se ele, você pegasse ele da conjugação do verbo e jogasse na construção sem precisar fazer muitas coisas, né? Claro que tem algumas exceções, conforme vocês vão ver nos próximos slides, mas no geralzão, no Simple Present, o verbo ele é conjugado de maneira direta, né? Quando você conjuga o verbo de maneira direta, olha só para cá, para cá. Vou tentar aqui visualizar direitinho. Você talk about routines, você fala sobre rotina, sobre algo que é habitual, algo que é cotidiano, algo que é rotineiro. You show... Peraí, meu mousezinho está com um probleminha aqui, mas pronto, ele apareceu. You show how often something happens. Você mostra, né, com qual frequência as coisas acontecem. Ah, professor, estou entendendo. Então, tudo que é relativo ao Simple Present é uma indicação de rotina ou é uma indicação de frequência, né? Com qual frequência as coisas acontecem. Exatamente, né? Então, basicamente, isso é o Simple Present, né? Então, olha só, o slide aqui, ele separou 3 construções bem tranquilas sobre o Present Simple, né? Vocês têm aqui a primeira, I walk. Note que o verbo walk é o verbo caminhar. E ele não precisou fazer nada no verbo. Olha, ele está puro e simples. Ele está sendo conjugado de maneira direta. Eu caminho para a escola. Não é isso? I walk to school every day. Eu caminho para a escola. Olha aqui, outra indicação aqui. Ó. Every day. Está indicando uma rotina, uma frequência. Certo? E a última, I play tennis 4 times a week. I play tennis 4 times a week. Eu jogo tênis 4 vezes por semana. Então, note que essas 3 construções aqui, elas estão indicando algo que é cotidiano, que é corriqueiro. É o basicão do Simple Present, né, galerinha? Assim, não tem muito o que dizer. Não é assim? Ao passo que quando a gente mensura o Present Continuous, vamos aí para outra coluna, o Present Continuous, né? O que é que a gente tem aqui? O que é que nos espera sobre o Present Continuous? Olha só, o verbo ele indica ação em andamento, né? Veja esse paralelo aí. Simple Present, verbo conjugado de maneira direta. Você não faz nada com o verbo. Já no Present Continuous, o verbo ele indica. É o verbo indicando ação em andamento, né? Isso só acontece, galera, porque a gente acrescenta aqui, ó, esse ing ao verbo, né? Ó. Então vamos aqui aos... Claro que quando a gente fala em ação em andamento, a gente está mensurando, ó, talk about an action, é falar sobre uma ação that, que is happening, está acontecendo, at the time of speaking, no momento que se está falando, no momento da fala, propriamente dita. Né? Então, nós temos aqui 3 exemplos tranquilos sobre isso. Né? O primeiro exemplo, I'm walking to school. Note que aqui no Present Continuous é necessário o sujeito, olha só o esboçozinho. Após o sujeito, o verbo to be. Aí, assim, como eu estou dando aula para alunos do 9º ano, assim, eu não tenho que falar mais em conjugação do verbo to be. Isso é algo para aluno de 6º ano, de 5º ano, né? Aluno do 9º ano, a gente está partindo do pressuposto que ele já sabe disso. Mas, por desencargo de consciência, pessoal, nós temos o quê? Ó? Is, am, are. Logo após o sujeito, você vai escolher um desses 3. Aí é só vocês lembrarem daquela conjugação do verbo to be. I am... You are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, lembra dessa conjugação do verbo to be?
Isso, pronto. Com base nisso você consegue descobrir qual é o verbo to be para cada sujeito. Note que aqui os 3 sujeitos dos 3 exemplos, I am, né?